Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um Elis Responde, esse quadro onde eu respondo dúvidas vindas diretamente de vocês. Eu sou Elissandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e da RHP Consultoria, e aqui eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas do RH com base na metodologia que existe de mais atual do mercado. Então, se você se interessa por assuntos como esse, para não perder mais nada, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo, combinado? E a pergunta de hoje é como diminuir a rotatividade dos funcionários? A pergunta de ouro. Bom, para começar, eu quero contextualizar que tem dois motivos principais que acabam causando rotatividade de pessoas. Um desses motivos é relacionado com o nosso processo seletivo, com recrutamento e seleção, que muitas das vezes pode não estar tão eficiente assim, precisando de algumas melhorias porque nós estamos contratando errado. Mas existe ainda um segundo motivo, que é eu não estou conseguindo reter as pessoas. Eu até estou contratando certo, mas essas pessoas elas não ficam porque internamente essa empresa não está preparada para poder fazer ali um trabalho onde essa pessoa queira ficar, queira estar. Então são dois motivos que nós temos que olhar e duas frentes que nós temos que trabalhar constantemente para diminuir a rotatividade. Então, se o seu processo seletivo estiver bom, mas o seu clima organizacional e toda essa questão de estrutura interna não estiver bom, você não vai conseguir reter, rotatividade aumenta e vice-versa. Uma ótima estrutura e organização interna, projetos de RH, mas contratando pessoas erradas, também alta rotatividade. Vamos então começar falando de alguns erros que nós costumamos cometer quando o assunto é processo seletivo, recrutamento e seleção, que a gente já pode se atentar para diminuir rotatividade. Primeira coisa é a gente acabar focando puramente 100% no quesito técnico, ou seja, somente avaliar ali nos candidatos experiências, formações, cursos, ou seja, conhecimentos e habilidades e se esquecer de avaliar comportamento. E aí é onde a gente entra no segundo erro, é não saber avaliar comportamento. Muitas das vezes a gente acha que está avaliando comportamento com perguntas subjetivas, como, por exemplo, me conte um pouco de você, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, o que você faria nessa determinada situação. Nenhuma dessas perguntas, de fato, avalia um comportamento. Então, esse é um dos grandes erros, porque a pessoa ela pode entrar muito boa tecnicamente, mas não se adequar comportamentalmente com aquele cargo e nem com a empresa. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E outro erro que nós costumamos cometer nos processos seletivos é não saber exatamente do que o cargo precisa. A maioria das vezes, a gente acaba deixando isso nas mãos dos líderes para que eles nos contem do que o cargo precisa. E sim, eles vão ser ótimas ferramentas para nos contarem o que o cargo precisa tecnicamente, de experiências, de formações, de conhecimentos, afinal é a área daquele líder, de domínio dele, então, obviamente, isso contribui bastante. Agora, a parte comportamental fica com a gente. Nós temos que ser responsáveis diretamente, ativamente, por saber mapear as competências comportamentais que aquele cargo precisa. Então, no fim das contas, a gente tem que saber o que comportamentalmente eu espero, o que tecnicamente eu espero e o que culturalmente eu espero, para depois eu poder entender como avaliar isso no meu candidato e fazer esse match. A metodologia que acaba propiciando que tudo isso seja possível é o recrutamento e seleção por competências, inclusive aqui no canal tem uma aula completa sobre esse assunto para você. Para você saber se o problema está no seu processo seletivo mesmo, é só você acompanhar um indicador super importante que é o índice de retenção de pessoas. Esse índice é justamente você ver como é que estão as avaliações dos períodos de experiência ali após aqueles primeiros 90 dias, para saber se essas pessoas elas estão sendo bem avaliadas e mantidas dentro da empresa naquele período. Se elas foram bem avaliadas dentro dos tópicos que eram imprescindíveis se analisar no processo seletivo e elas continuaram ali dentro no sentido de efetivação, então muito provavelmente está tudo bem no seu processo seletivo e é aí que a gente entra
no segundo ponto, que é problemas de retenção interna. A gente sabe que para a gente reter melhor as pessoas, existe um conjunto de coisas que a gente precisa se atentar. Não é somente uma, porque tudo que diz respeito aos nossos projetos de RH influenciam diretamente nas relações, na forma de liderar, no estilo de gestão e no clima organizacional. Então, nosso papel principal frente a isso é implantarmos todos os subsistemas do RH, sim, de uma forma atualizada e funcional dentro daquela empresa. Por quê? Se nós implantamos um processo de treinamento, essa pessoa vai estar sendo constantemente desenvolvida naquilo que de fato ela precisa, e isso é um grande diferencial e um grande fator de retenção de pessoas. Se nós implantamos um processo de plano de cargos e salários, a gente está assim dizendo para essa pessoa que ela pode crescer, a carreira que ela pode ali ter dentro daquela empresa, uma visão de futuro, isso sim acaba estreitando ainda mais a relação do colaborador com a empresa a longo prazo. Se a gente implanta um processo de avaliação de desempenho, nós estamos dando para aquele colaborador a capacidade dele entender do que ele precisa melhorar, quais que são seus pontos fortes, ele vai sendo direcionado, tendo feedback, melhorando a comunicação com aquela empresa e, de fato, levando a sua atuação e a sua carreira para onde ele deseja, sendo reconhecido e valorizado. Então, todas as ações que a gente faz dentro do RH, todos os nossos subsistemas, ações de endomarketing, uma boa gestão do desligamento, bons benefícios, né? Então, tudo isso que já faz parte automaticamente do nosso trabalho quando estamos fazendo ele de forma completa, contribui ativamente para a retenção dessas pessoas. Se ainda falta algum desses projetos para você implantar aí dentro da sua empresa, já faz um planejamento de implantação, apresente isso para a sua empresa de uma forma sistemática. Inclusive, tem aulas aqui no nosso canal sobre vários, ou todos, na verdade, desses subsistemas. Para você acompanhar justamente como é que está esse ambiente interno, se está bom ou não, satisfatório ou não para os colaboradores, para saber se ele está adepto a reter as pessoas, você tem que avaliar e acompanhar alguns indicadores. Um deles é a pesquisa de clima, que periodicamente você aplicando, você vai tendo a visão desses colaboradores sobre a satisfação interna e de pontos específicos que precisam ser melhorados. Então, é um ótimo indicador para te dizer se existe realmente problemas ali internos. Além disso, a entrevista de desligamento também é um indicador super rico desse processo, porque ali você vai conseguir colher informações das pessoas que estão saindo da empresa sobre o porquê que elas estão saindo, como é que elas avaliam a empresa e, obviamente, todas essas informações vão seguir de guia para você melhorar esses pontos que estão levando a pessoa para fora. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e aproveita e já deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida. Quem sabe ela não vai ser a escolhida para ser respondida no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo Elis Responde.